Olá, pessoal! Hoje nós iremos ver uma aula sobre análise de dados, estudar os dados em tabela. Esse é o tema do primeiro ano do ensino médio, a semana 1, em PET 4. Bom, para a gente começar a entender isso melhor, nós vamos ver alguns termos de uma pesquisa estatística, tudo bem? E que termos são estes? População e amostra. Então, a população consiste num conjunto de pessoas ou elementos que podem oferecer as informações que serão investigadas. Devem possuir ao menos uma característica em comum, né, para a gente poder analisar ali a partir dessa característica. E a amostra, que é uma parcela da população, é dela que as informações são coletadas. Então, tem uma população e dela eu vou retirar uma amostra para poder estudar. Tá, e aí tem algumas etapas para se realizar uma pesquisa estatística. São elas, planejamento, coleta de dados, apuração ou contagem de dados, exposição dos dados, interpretação dos dados. Né, no planejamento ali, ele é uma das fases mais importantes, porque nela que vão ser definidos os objetivos da pesquisa, o tipo da pesquisa que vai se fazer, né? A população que a gente vai querer investigar e também a amostra, né, que será obtida e o planejamento de coleta de dados. Agora, na parte da coleta de dados, é a fase em que os dados eles são obtidos, né? Então, ali vai ser a busca mesmo. Essa é uma fase mais procedimental na pesquisa, beleza? Nós temos também a próxima, que é a apuração ou contagem dos dados. Então, a gente planejou, coletou os dados, agora a gente vai apurar e vai fazer a contagem dos dados, né? E aí, quando a gente coletar todos os dados, né, provavelmente ali, eles não estarão devidamente organizados, né, de uma forma fácil para que a gente possa compreender, estudar e analisar eles. Então, é necessário contá-los e agrupá-los. E aí, um recurso que geralmente é utilizado nessa fase é a organização dos dados em tabelas. Então, usa-se muito tabelas para poder organizar dados coletados em uma pesquisa estatística. Então, após essa apuração, essa contagem, né? E aí chega a hora da exposição dos dados, né? Ou então poderíamos dizer a apresentação, né, desses dados. E aí ela pode ser feita através das tabelas, né, que criamos, ou também de gráficos. É comum também, né, nós associarmos medidas, como a média, né, temos aí a média, que aí vai resumir, né, o conjunto de dados, vai nos direcionar para uma análise, tudo bem? Então, dependendo do que a gente pesquisar ali, a gente pode fazer uma média, né, fazer um estudo ali desses dados. E aí, vai entrar a parte da interpretação, tá? Que aí, no caso, é a última fase da nossa pesquisa estatística, tá? Que é a interpretação ou análise dos dados. Essa fase, ela exige muito cuidado e atenção, né? Porque a partir disso, é nessa fase que as conclusões, né, da pesquisa vão ser tiradas. Então, né, tem que ter bastante atenção realmente. E aí, né, vamos tirar as deduções de acordo com o objetivo que a gente estipulou lá no nosso planejamento. Por isso que é muito importante planejar todo direito. Para chegar ao final, aqui na interpretação, eu conseguir, né, identificar, estudar aquilo que, né, obter os resultados daquilo que eu planejei, daquilo que é o meu objetivo. Tudo bem? E aí, esse estudo ele também é conhecido como inferência estatística. Vocês podem encontrar aí, talvez, esse termo, tá? E mostra, por exemplo, né, às vezes aí a gente pode estipular uma margem de erro para os resultados, tá? Da amostra que podem ser estendidos a toda a população. Então, a gente estuda a amostra. E aí a gente coloca uma margem de erro ali, né, para o estudo ser aplicado na população que a gente selecionou. Tudo bem?
E aí, nós vamos ver variáveis de uma pesquisa estatística, tá? A variável de uma pesquisa é cada um dos itens investigados pela pesquisa. Então, eu seleciono alguns itens que eu quero investigar, e aí cada um desses itens, então, é uma variável. Tá? E aí nós temos as variáveis qualitativas e as quantitativas. As qualitativas, elas se subdividem em ordinais e nominais, e as quantitativas em discretas e contínuas. Vamos ver melhor isso daqui. Tá? Então, as variáveis qualitativas são aquelas cujos valores podem ser separados em diferentes categorias, que se distinguem por alguma característica não numérica. Então, qualitativo, tá? A gente vai classificar ali por categorias, e são características não numéricas. Por exemplo, nós temos sexo, né, masculino e feminino, temos o grau de escolaridade ali, se a pessoa tem completos o ensino fundamental, ou o ensino médio, ou já tem uma graduação, né? E aí, para diferenciar aí, ó, as variáveis qualitativas ordinais, é quando existe uma ordem nos seus valores, tá? Então, quem tem somente ali o ensino fundamental completo, ele tem um grau de instrução menor do que quem tem uma graduação, por exemplo. Tudo bem? Então, existe uma ordem ali nos valores. Agora, as variáveis qualitativas nominais é quando uma ordem não pode ser estabelecida entre seus valores, né? Então, assim, sexo feminino e masculino, não existe ali uma ordem para esses valores, ok? Uma ordem de importância ali. E aí, agora as variáveis quantitativas. Quantitativas já remete à quantidade, né? E aí são aquelas, então, cujos valores são expressos em números. Agora sim, aquelas que são expressas em números são quantitativas. As discretas é quando os dados são quando os dados representam contagem, tá? Então, quando resultam de um conjunto finito de valores possíveis. Então, aquilo que eu vou contar ali, essas são discretas, variáveis quantitativas discretas. Por exemplo, a quantidade de livros de matemática em uma biblioteca, né? Eu vou contar ali e vou encontrar uma quantidade, tá? Ou, por exemplo, quantidade de motos em um estacionamento. Então, eu vou contar e vou chegar no o resultado ali para fazer a análise. Agora, as variáveis quantitativas contínuas são quando os dados resultam de medições. Então, não é mais contagem, é uma medição, eu vou medir, tá? Então, quando elas resultam de um número infinito de valores possíveis. Por exemplo, o peso de um pacote de arroz e o comprimento de um cadarço, por exemplo, tá? Então, ali eu estou medindo. Aí, é variável quantitativa contínua. E aí, então, né, a gente vai ver agora a organização em tabelas, né? Lembra lá na apuração, contagem de dados, a gente acaba organizando isso aí em tabelas, para depois expor os dados. Então, vamos lá. A organização dos dados em tabelas possibilita uma leitura rápida e condensada dos resultados obtidos em uma pesquisa, porque imagina assim, eu estou estudando ali, escolhi 100 pessoas para eu analisar algumas características delas, tá? E aí eu obtive as informações e provei aquilo ali. Vai ser muito difícil, ou pode ser até uma quantidade menor, mas assim, se a gente está estudando mais de uma variável, né, algumas variáveis, então pode ficar tudo muito bagunçado. Então a gente pega e organiza em tabelas, e a gente agrupa ali aquelas que, né, têm as mesmas características, põe a quantidade, tudo junto. Então isso facilita. Então quando eu olho para a tabela, né, eu faço uma leitura rápida, né, ali dos resultados que eu obtive. Tudo bem? E aí nós temos os elementos de uma tabela, que são o título, o cabeçalho, a gente tem a coluna indicadora, temos o corpo e temos também o rodapé, né? Que ele pode conter a fonte e a nota dessa tabela. Então, beleza. Então, o título, olha aí,
Tá indicando, e tá bem ao lado, tá? Então, tá indicando o que é, e na frente, né, em seguida, tem a parte da tabela que representa isso. Então, o título aí, né? Exemplo de tabela de livros lidos, né? Então, geralmente o título responde a algumas questões, por exemplo, o que, né? Tipo assim, o assunto que será apresentado, onde, né? Muitas vezes coloca o lugar, dependendo do que estiver estudando ali, investigando, né? Quando também, por vezes, pode acontecer. No cabeçalho, é a parte da tabela na qual explica um pouquinho ali do conteúdo das linhas e colunas da tabela. Então, o cabeçalho, ele vai explicar um pouquinho melhor o título, tá? Vai dar algum detalhe ali a mais. Então, nesse caso, olha só, exemplo de tabelas de livros lidos, tá? Mas poderia perguntar que tipo de livro, né? Então, olha só, aí vem o cabeçalho, livros lidos por conteúdos de matemática. Então, a respeito dos conteúdos de matemática nos anos de 2017 a 2020. Então, especificou um pouco mais. Alguma dessas informações poderia ter encaixado no título? Sim, mas como é algo um pouquinho mais amplo aí, ficou melhor no cabeçalho, beleza? Então, nós temos aí a coluna indicadora, né? Então, essa coluna indicadora geralmente apresenta as variáveis que nós estamos estudando, nesse caso, o ano, o conteúdo e a quantidade. E aí nós temos o corpo, né? Que aí ele é composto, né, pelas linhas e pelas colunas, e ele contém os dados da tabela, os dados em si. E aí nós temos o rodapé, né, que lá embaixo da tabela, tá vendo? É um espaço aproveitado, né, onde são colocadas a fonte, né, alguma nota, alguma coisa que você queira acrescentar aí dessa tabela que foi feita, chamar atenção para alguma coisa, então fica aí abaixo da tabela, fica no rodapé. Então é isso, pessoal, tá? Bons estudos aí para vocês e até mais.